Tiago 4:17. Acompanhe comigo, mesmo assentado, tá certo? Olha aí o que é que diz a palavra. Talvez você tenha outra tradução, mas na minha tradução diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Existe tradução que diz assim: quem sabe o que deve fazer e não faz, peca. Mas a minha tradução diz assim: aquele que sabe, quase a mesma coisa, né? Que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. E nós vamos meditar hoje a palavra que o Senhor, Ele deseja nos falar nessa noite em relação ao pecado da omissão. Olha aí para quem está do seu lado e fale assim: o pecado da omissão. Olha aí para quem está do outro lado e diga: o pecado da omissão. E se nós formos procurar um versículo que nós peguemos como tema para essa mensagem, o versículo que nós vamos assim encontrar que encaixe mais nesse tema é justamente Tiago 4:17. Você sabe que deve fazer a coisa certa, mas você não faz. E você não faz, não é pelo pecado da ignorância. O pecado da ignorância, né? A gente até fala assim: Deus não leva em conta o pecado da ignorância. Por quê? Porque quando você está ignorante em relação a algo, você não sabia. Sim ou não? Quando você está ignorante em relação a algo, você não sabia. Mas o pecado da omissão é diferente. Preste atenção. Olha o que é que significa omissão. Ato ou efeito de deixar de lado, desprezar ou esquecer. Quando você se omite, quando você se torna um omissor, pecado da omissão. Nós estamos falando de alguém que se omite a algo. E olhe só o que diz Tiago: alguém que se omite a algo porque quer. Não é assim? Alguém que se omite a algo porque quer. Sabe que deve fazer a coisa certa, mas não faz porque quer. Você se omite. Omissão. Escreva aí. Ato ou efeito de deixar de lado, desprezar ou esquecer. Você simplesmente esquece e não quer mais fazer. Você simplesmente deixa de lado e não quer mais fazer. O omisso, que não faz o que deveria. E o omisso, ele age com negligência. E eu quero falar para você sobre o significado da negligência. Negligência significa falta de cuidado. Imagine você negligenciar a sua família. Você simplesmente sabe que deve cuidar da sua família, mas você não cuida. Imagine você negligenciar o seu serviço, a função que você tem lá no seu trabalho. Você sabe que deve fazer, mas você simplesmente negligencia e não faz, por omissão. Imagine você se omitir a fazer algo em seu ministério. Você sabe que tem que fazer, mas você simplesmente se desleixa e não quer mais fazer.
e se enquadra na condição de omisso. E o omisso, ele não faz o que deveria, agindo com negligência e descuido. E a negligência está ligada justamente à falta de cuidado e ao desleixo. Olha só, gente, como é sério. A negligência, quando nós negligenciamos algo que a gente sabe que a gente tem que fazer, e a gente negligencia porque a gente quer, a gente simplesmente descuida. Outro pode tomar conta, eu não. Outro pode cuidar, eu não. Me descuidei, me relaxei, negligenciei. O pecado da omissão. E como nós muitas vezes apontamos pecados maiores, mas para Deus existe categoria de pecado, igreja? Olhe para mim e me responda, existe? Não. Para Deus não existe pecado, pecadinho, pecadão. Não existe o diminutivo, aumentativo. Para Deus, pecado é pecado. E nós estamos aprendendo hoje sobre o pecado da omissão para não cair nesse pecado da omissão. Porque o salário do pecado não deixou de ser o que, igreja? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E o que é o pecado da omissão então, pastora? Vamos conceituar esse pecado da omissão. Preste atenção. O pecado da omissão é um pecado que é o resultado de não fazer algo que a palavra de Deus ensina que devemos fazer. Todas as vezes que eu recebo o ensinamento da palavra, olhe só, irmãos, como se encaixa bem direitinho em Tiago 4,17. Aquele que sabe que deve fazer o que é certo e não faz, peca. O pecado da omissão, o que significa? O pecado da omissão é justamente o resultado de não fazer algo que a palavra de Deus ensina que devemos fazer. E nesse tempo que a gente está vivendo, está cheio do pecado da omissão. E a gente não está percebendo. E vamos entender quando nós pecamos por omissão. O Senhor quer nos mostrar de forma clara, para que eu e você não tenhamos dúvidas, nem você aí de casa, quando nós pecamos por omissão. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 8. Efésios, você pode aí deixar marcadozinho Tiago 3. E aí você vai lá, Tiago 4, perdão. Aí você vai lá para Efésios 5, no versículo 8. Quem achou, por favor, diga amém. Glória a Deus. Efésios 5, 8. Pecamos por omissão quando? Aprenda aí. Em primeiro lugar, nós pecamos por omissão quando nos tornamos cúmplices das obras das trevas. Em primeiro lugar, nós nos tornamos omissos, pecamos por omissão quando nós nos tornamos cúmplices das obras das trevas. E o que é se tornar cúmplice? Se a gente for estudar o significado da palavra cúmplice, quer dizer que contribui para a realização de um crime contra outro. É esse o conceito que você vai encontrar. Imagine você contribuir para algo de errado que outra pessoa está fazendo. E você está sendo cúmplice com aquela obra das trevas. E você está pensando que está fazendo algo bom. Na verdade, nós estamos pecando por omissão. A gente sabe o que a Bíblia fala, mas a gente encontra um pretexto para se tornar
cúmplice daquela obra. E eu quero ler com você a palavra de Deus, que é a Bíblia. E olha o que é que fala no versículo 8, a partir do versículo 8 do capítulo 5 de Efésios. Olha o que é que diz. Pois outrora erais trevas. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro, porque geralmente é só assim que a gente pega. A gente não se toca que eu era treva. Se eu não estava na luz, eu era treva. Mas a gente só se toca assim, ó. Desculpe aí, Paulo Sérgio, mas eu sei que você não tem problema nenhum de falar sobre isso. A gente só se toca assim. Paulo Sérgio estava envolvido com drogas, então isso era muito pesado, isso era trevas. Mas eu não me coloco também que eu estava em trevas. Todos nós, a Bíblia diz que não há acepção de pessoas. Cada um de nós estávamos envolvidos com o pecado, seja lá qual ele era. Não é só aquela pessoa como Paulo Sérgio, que estava lá envolvido no passado com drogas. Outrora eras trevas, mas agora sois luz. Não, outrora nós éramos trevas. Eu era treva. Essa era a minha condição de pecador. Quando o Senhor me resgatou, Ele me resgatou para o reino do Filho do seu amor. E agora eu e você andamos em quê? Na luz. E agora, verso 7 diz: portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas. E a Bíblia, a palavra de Deus está falando de um tempo passado. Um tempo em que eu vivi algo que eu aprovei, algo que eu fui cúmplice. Mas agora eu estou na luz. E o versículo diz: andai, pois, como filhos da luz. Aí vamos continuar, verso 9: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Verso 10 diz: provando sempre o que é agradável a quem, igreja? Mas nós muitas vezes provamos aquilo que é agradável a quem, igreja? Aos homens. Nós provamos daquilo que é agradável aos homens. E não provamos daquilo que é agradável a Deus. E o versículo 11, acompanhe comigo. Você que não está aí com Bíblia, pega a pessoa que está do seu lado, ó, fiquem aí esmiuçando a Bíblia. Olha o verso 11, o que é que diz? E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Queridos, a Bíblia, a palavra de Deus está dizendo: não seja cúmplice. E quando eu sou cúmplice, eu já estou lendo esse versículo, eu e você agora, nós não estamos mais no pecado da ignorância em relação a esse versículo. Posso ouvir um amém, igreja? Nem eu e nem você, quando nós aprovarmos algo que está fora aqui dessa palavra, nem eu e nem você seremos por Deus inocentes. Ele diz: não sejais cúmplices, quer dizer, não contribua para a realização daquilo que Deus não concorda. Tem um monte de gente, tem um monte de cristão concordando com coisa que está saindo aí. E a pessoa concorda, e a pessoa curte, e a pessoa compartilha. E a pessoa expõe aquela situação e a pessoa diz: não, isso é uma vitória. Que vitória, irmãos? Onde é que Deus observa pecado como vitória? Me fale em que versículo da Bíblia o Senhor considera o pecado como algo para ser colocado em um pódio vitorioso.
A bandeira que a igreja de Jesus precisa carregar é a bandeira do Evangelho, é a bandeira de Cristo. Está aqui bem claro, irmãos. Não sejais cúmplice, quer dizer, não contribua para a realização de algo que para Deus não é bom. É como se fosse um crime contra a criação, um crime contra a sua criação. E aí o versículo 12, acompanhe comigo, leia, irmãos, aí, eu quero que você acompanhe comigo, Efésios 5:12. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Sabe o que é que diz a palavra de Deus? Mencionar, eu abrir a boca para falar, isso é vergonhoso. E as pessoas aí fora estão aplaudindo. E o pior, a igreja de Jesus está aplaudindo. A Bíblia fala, o só mencionar é vergonha. Deus não está chamando de coisa bonita. Deus não está chamando de coisa aprovada. Pode ser aprovado pelos homens, mas não é aprovado por Deus. Imagine no mundo virtual que a gente fica curtindo, compartilhando, repostando, e a gente está achando que não está tendo nada demais. Tenha cuidado para você não estar sendo motivo de escândalo para a igreja do Senhor. Olha o versículo 13, acompanhe comigo. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz, gente, leia comigo o verso 14, por favor, leia comigo. Olha o que é que o Senhor fala para nós, igreja, nessa noite. Pelo que diz, vamos lá? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Ei, Deus quer despertar a igreja dele. Deus quer acordar aquele povo que está dormindo espiritualmente. Se você dorme, você não produz. E o Senhor quer que a igreja dele produza frutos para a vida eterna. E o versículo 15 diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Deus não quer que nenhum de nós andemos como nécios, que não tem entendimento. Que lê a Bíblia, parece que entra por aqui e sai por aqui. Não. Eu estou falando para você, pecamos por omissão quando? Quando nos tornamos cúmplices das trevas. Em segundo lugar, nós pecamos por omissão quando? Quando invertemos os valores que Deus não considera valor. Abra aí sua Bíblia em Isaías 5:20. Isaías 5:20. Eu já dei esse versículo aqui em uma live dos casados para sempre. Como esse versículo falou comigo. Eu já tinha lido a Bíblia não sei quantas vezes em Isaías, mas eu nunca tinha lido esse versículo como eu li esse ano. Isaías 5:20. Quem achou, por favor, diga amém. Olha o que é que diz, gente. Eu estou falando de pecado por omissão quando nós sabemos que aquilo não tem valor para Deus e a gente considera como valoroso. E nós invertemos os valores. Isaías 5:20 diz, ai dos que ao mal chamam, o que, igreja? E ao bem chamam o quê? Você inverte os valores. Aquilo que Deus aprova, você argumenta. E você diz, não, isso é bom. Só que Deus não aprova. Você vai estudar a Bíblia, você vai lá esmiuçar a palavra, você está vendo que tem muito trecho da Bíblia que o Senhor reprova. Mas mesmo assim,
você está chamando o que para Deus é mal, está chamando de bom. E olha o que é que continua o versículo. Que fazem da escuridade o que, igreja? Luz. E da luz o que? Escuridade. Onde é pecado, não coloca como pecado. O que é escuridão, coloca como luz. Porém, põe o amargo pelo que, igreja? Por doce. E o doce por amargo. Aí o versículo 21 diz: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. O pastor fala tanto aqui sobre os nossos conceitos, os nossos valores. Gente, vamos prestar atenção. Nós vivemos em um tempo que os valores estão invertidos. Nesses dias eu vou dizer uma coisa. Eu fiquei muito feliz. Porque foi eleita uma presidente na Hungria. E ela é cristã. E ela é arrochada. Ela é arretada na palavra. Eu amo quem se posiciona nos seus ideais. Por exemplo, né? Hoje em dia, as pessoas que estão posicionadas em relação a ideologias contrárias à palavra de Deus, muitas vezes elas estão muito mais convictas do que nós cristãos. Elas militam, elas vão para frente, elas guerreiam, elas pegam o microfone, elas metem a boca no trombone, não estão nem aí. E a gente que é crente cristão fica tudo recuado, que nem uns bichinhos assim, olha. Deus deu sabedoria, inteligência. Deus deu dons, Deus deu capacidade. Deus dotou a igreja dele tantas coisas, mas a gente fica que nem uns bichinhos acuados, assim, olha. A gente não defende aquilo que tem mais valor para a gente, a nossa família. A gente não defende o que Romanos 1,16 disse: não se envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê, primeiro o judeu, depois o grego. A gente fica acuado. E Martin Luther King, ele já dizia: o que me preocupa não são os gritos dos maus, mas são o silêncio dos bons. Isso é muito preocupante, igreja. Porque quem você deveria influenciar, você não influencia. E nós temos uma responsabilidade como igreja. E aqui Isaías fala, esse versículo está ligado inteiramente à inversão de valores. O povo chamando de bom aquilo que Deus considera ruim. O povo chamando de amargo aquilo que é doce. O povo chamando de doce aquilo que é amargo. Inversão de valores. E por causa disso, nós pecamos por omissão. Nós pecamos por omissão quando preferimos ouvir espíritos enganadores. Esse tempo está cheio de espíritos enganadores. E se você não jejuar, e se você não se preparar, e se você não tiver uma vida com Deus de oração, você vai ser facilmente enganado. Facilmente enganado. Vou te provar. Abra aí sua Bíblia no livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4. Primeira Timóteo, gente, lá no Novo Testamento, mais lá para trás. 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos. Quem achou, por favor, diga amém. Muito obrigada, gente. 1 Timóteo 4. Queridos, a Bíblia ela é profética. Olhe para quem está do seu lado e diga: a Bíblia é profética. Diga assim: a Bíblia é apocalíptica. Não só tem um livro de Apocalipse para ser profético, não. Gente, a Bíblia é profética.
Olha aqui, há mais de 2000 anos atrás, essa palavra aqui é para a gente agora. Olha o que aqui diz: a apostasia nos últimos tempos. O que significa apostasia? Eu já falei aqui, apostasia significa abandono da fé. Abandono da palavra de Deus, abandono do Senhor Jesus Cristo. Muitos têm abandonado e essa apostasia, ela já está acontecendo, ela não vai acontecer não, mas aqui nesse tempo foi profetizado que ela iria acontecer e olha o que é que diz. Quem está comigo? 1 Timóteo 4:1, diga amém. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Aí por que é que vem o desviar da fé? Preste atenção. Se você não vigia, se eu não vigio, se eu não oro, se eu não busco, se eu não jejum, gente, há uma necessidade da gente jejuar, não é fazer dieta aqui, que nós mulheres queremos perder, né? A gordura aqui localizada não, é jejum no duro. Não é a gordura para o homem ficar sarado, né? Aqui retinho. Na hora que a gente vai vestir uma roupa, lá em casa tem um monte perdido, o negócio está ruim, está difícil. Mas não é não, é jejum, gente. Jejum. Se nós não fizermos isso, o que é que acontece com muitos? Alguns apostatarão da fé. Sabe por que tem o abandono da fé? Vamos entender. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de que, igreja? Leia lá comigo. Espíritos enganadores e a ensinos de... Gente, quem você acha que vai ensinar isso? Quem vai ensinar isso é gente igual a mim e a você. Ou você acha que vai vir um demônio vestido de cão, rabo, 2 chifres. Primeiro que você se assombra, já corre. Vai vir uma pessoa igual a mim e a você, com a mente cauterizada. E cauterizada significa que está com a mente paralisada, a ponto de não raciocinar o que é certo. Não lê a Bíblia, não crê em Deus. É só um religioso. E está com a mente cauterizada, está como um drogado. Sabe uma pessoa como um drogado? Sem saber de nada. E essa pessoa vem e começa, no seu ouvido. E aí você fraco na fé, você fraca na fé, e a pessoa no seu ouvido, e você dando atenção. E você não vigiando. E você não vigiando, e a pessoa assim, zum, 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 no seu ouvido. É o que diz a Bíblia. Eu estou falando alguma coisa fora daqui? Sim ou não? Olha aqui. Alguns abandonarão a fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia. Gente, hipocrisia é mentira. Essa pessoa vai chegar para você e ela vai lhe orientar de forma mentirosa. Ela vai mentir para você, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Eu já expliquei para você o que significa uma mente cauterizada. Verso 3, gente, olha só. Diga se não é a realidade do tempo de hoje. Leia comigo o verso 3. Que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Mas eu quero ficar com a primeira parte, porque eu quero falar sobre o casamento. Que proíbem o casamento, que falam mal do casamento, que detonam o casamento, que detonam a família. Agora não é mais nem ideologia de gênero entre você ficar indeciso se é homem ou mulher, não. Agora é assim. Eu não sei nem falar o nome, sinceramente, mas agora é assim. Você hoje decide que é homem. Aí amanhã você decide que é mulher.
Aí no outro dia você quer ser homem de novo. Aí no outro dia você decide que quer ser mulher de novo. Diga aí onde seu filho passando por uma confusão dessa. Aí no outro dia, na semana, 7 dias por semana, você decide que 3 você quer ser homem e 4 você quer ser mulher. Está assim. Está assim. Agora o que está sendo pregado para ser doutrinado é assim. Não é mais só você escolher entre um sexo ou outro, não. Versículo 4, meus queridos. Olha o que diz o versículo 4, a parte A. Leia comigo, por favor. Olha o que diz. Pois tudo o que Deus criou é o que, igreja? Bem forte, vamos lá, gente. Pois tudo o que Deus criou é bom. De novo, gente. Pois tudo o que Deus criou é bom. Se Deus criou a mulher para gerar, olha aí para quem está do seu lado e diga, é bom. Diga aí, é bom? Diga, é bom. Se Deus criou você para casar, diga aí, é bom? Diga, é bom? O marido agora acha bom, né? Case, diga assim, case que é bom. Diga, vai ter muito problema, mas a gente supera tudo. Mas diga, case que é bom. Case. Case. Diga assim, olha, tenha filho que é bom. Diga, tenha filho que é bom. Você vai viver para os filhos. O dinheiro que você vai ganhar não é mais seu. É só dos meninos. O que você pensa não pensa mais em você. É só das crianças. Não é assim? Mas não é bom? É bom. Hoje eu tive tanta raiva de Adão e Eva porque eles desobedeceram e pecaram. Que eu disse, meu Deus, eu queria passar a vida todinha assim cuidando dos meus meninos. A vida todinha tem menino cuidando dos meninos. Que aí era bom demais que não adoecia. Era bom demais. Mas já que entrou, pronto. Não posso fazer nada, né? Mas tudo que Deus criou é bom, igreja. Como é que vem um enviado de Satanás e quer deturpar tudo que Deus criou? E a igreja fica assim, ó. Ó, o que é que a igreja faz, ó. A igreja vai para as redes sociais aí. Sei quantas curtidas. A igreja vai e compartilha a vitória. Que vitória, irmãos? A vitória do pecado? Irmãos, se a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, como é que o pecado tem vitória? O pecado vai ser lançado um dia no lago de fogo de enxofre. Está lá no livro de Apocalipse. Como é que eu vou aplaudir vitória de pecado? Vitória em favor do que Deus não concorda. Irmãos, pecado da omissão. Quando é que nós pecamos por omissão? 4, quando resistimos às autoridades. Romanos 13, 1 e 2. Você sabia que nessa noite eu sou a autoridade de Deus sobre a sua vida? Por mais que você não aceite, eu sou sua pastora. Cheia de defeito. Não lhe dou atenção como era para lhe dar. Por isso que tem aquele papelzinho ali para você colocar o nome. Eu estou precisando de visita pastoral. Porque aí eu vou, saber que você está precisando. Eu vou atrás de você. Porque eu não dou conta, irmão. Eu sou imperfeita, cheia de defeito, de falha. É só a graça de Jesus. Mas nós temos que obedecer às autoridades. E eu sei que Deus me colocou aqui com autoridade para falar isso para a igreja. E você vai receber em nome de Jesus. Olha o que aqui diz o livro de Romanos, meu povo. Romanos 13, 1 e 2. Olha o que é que fala. Quando é que eu peco por omissão? Quando eu conheço aqui a Bíblia. E eu me omito, não quero, sou negligente. Olha só o que é que diz. 13, 1. Quem achou? Diga amém. Muito bem. Olha o que é que diz. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores. É assim. Está lá o diretor. Aí, debaixo dele, o supervisor,
De baixo é o coordenador, é Luso? Me ajuda aí quem é da educação. Diretor, supervisor. Não, diretor, vice-diretor, supervisor. Gente, vá fazendo aí e termina no professor, né? Vá fazendo aí, vocês sabem melhor do que eu. Autoridade, gente, tem uma cadeia. Há algo hereditário ali. E você tem que obedecer na sua casa. Seu marido, a esposa, filho mais velho, filho do meio, filho menor, filho que ainda vai nascer, filho que está em oração. Não é não? É assim. Desse jeitinho. Você vai. E aí a Bíblia fala, vamos lá. Presidente. Aí vem chegando, que agora eu sou muito atrapalhada nessas coisas. Presidente, vice-presidente, senadores, deputados. A cola aqui está grande. Deputados federais, faça aí, pastor, a cola. Estaduais, governador. Pronto, até chegar nos vereadores. Tudo autoridade instituída por Deus. O Senhor que você trabalha lá na empresa, seu patrão, autoridade na sua vida. Se você for contra ele, olha o que é que diz aqui, gente. Gerente é autoridade. Chefe de turma é autoridade. Líder de classe é autoridade. Vamos resolver. Como é que a gente resolve isso? Chefe de cozinha é autoridade. Hoje eu obedeci a Richard, viu, irmã Neta? Bem direitinho. 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de quem, gente? Resiste à ordenança de quem, meu povo? E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Quando você se opõe, por isso, irmãos, que a gente tem que ter muito cuidado de falar mal das autoridades. De se opor, de não aceitar. A Bíblia fala, 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Ei, eu vou lhe fazer uma pergunta. Quem quer bênção para a sua vida, diga amém. Mas quem quer condenação? E é isso que a Bíblia está falando, gente. Pecamos por omissão. Preste atenção aqui. Pecamos por omissão quando nos tornamos cúmplices das trevas, invertemos os valores, preferimos ouvir espíritos enganadores, resistimos às autoridades. E eu quero ler com você um último versículo. Enquanto isso, eu vou chamar o pessoal do louvor aqui, para vir aqui para cima. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas. Nós vamos ler o penúltimo, né? Porque o último eu vou terminar aqui no trecho base que nós lemos no início. Gálatas. Deixa eu achar que minha Bíblia está bem coisadinha. Gálatas capítulo 1. 1:10. Quem achou, por favor, diga amém. Olha o que é que diz, gente. Acompanhe comigo aí. Gálatas 1:10. Pega aí sua Bíblia e acompanhe comigo. Olha só o que é que diz. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus?
Gente, olha como é sério. Porventura eu estou procurando agora o favor dos homens ou de Deus? Continue comigo, olha o que é que diz. Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Gente, quem crê que é servo de Cristo aqui? Olha o que é que o versículo diz. Se eu agradasse aos homens, ao invés de agradar, procurar agradar a Deus, eu não seria servo de Cristo. Agora olha o verso 11, o que é que diz? Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado, isso era o apóstolo Paulo falando, não é segundo o homem. Gente, quem está entendendo, diga amém. Olha como é forte, minha gente. Vamos fazer uma exegese, uma interpretação aqui desse texto. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Gente, eu vou optar, eu vou escolher o evangelho segundo Deus ou o evangelho segundo os homens, que nem existe. Os homens é que criam. Verso 12. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de algum homem, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. O apóstolo Paulo, ele viveu em um tempo que ele perseguia a igreja do Senhor Jesus e a devastava. Você deve observar espiritualmente que muitos estão aí, que você pode apoiar, em que essa pessoa está com o intuito só de perseguir a igreja do Senhor e você não está observando. A pessoa só está com o intuito. O apóstolo Paulo, que se tornou o apóstolo Paulo, que outrora era Saulo. E ele tinha só um objetivo: perseguir a igreja de Jesus Cristo. E ele dizia mais, e ele devastava. Agora você imagine, alguém também nesse tempo tem o objetivo de devastar a igreja. Tem o objetivo de fechar a igreja, sim ou não? Tem o objetivo de devastar a igreja. Tem o objetivo de espalhar os irmãos. E você está aplaudindo essa pessoa. E você está concordando com o que ela faz. E você está apoiando essa pessoa. O pecado da omissão. Volte lá para Tiago, capítulo 4. Eu vou convidar você para ficar de pé. Amém? Vai ficando de pé glorificando a Deus pela palavra dele, gente. A palavra de Deus é tudo em nós. Amém? Levante-se com a sua Bíblia. Levante aí com a espada. Coloca aí sua espada para cima, assim, honrando ao Senhor com a sua espada. É uma honra estarmos no Evangelho, é privilégio. Abra lá Tiago, capítulo 4, o nosso texto base. Tiago 4:17. Tiago 4:17. Vamos ler todos nós juntos, amados? Vamos lá? Tiago 4:17. Você pode ler na sua tradução, amém? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Vamos de novo, bem forte? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando.